Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. A glória eterna. Um quer conquistar pela primeira vez. O outro, há quase 2 décadas, conquistou a última. Fluminense Boca Juniors, decisão Libertadores 2023, sábado 4 de novembro, no Maracanã. Você vai curtir tudo pelo timaço da Vale. Fluminense Boca Juniors. Oferecimento. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Diniz Supermercados é super econômico. Sassá Fitas. Tudo para fabricantes e calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste. Juartes, brindes personalizados. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Grupo 3R Petróleo. Atacadão Judebalas e produtos Andev, feitos com amor. Domingo no Cariri da Sorte tem muitos prêmios para resolver sua vida. Tem um carro 0 km e muito dinheiro. No quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É um Renault Kwid zerinho mais 5 mil. Um Kwid mais 5 mil é demais. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Você pode ganhar um Renault Kwid 0 km e muito dinheiro com apenas 5 reais. É incrível. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da Rede Municipal de Ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera! Chegamos com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM nesta noite de quarta-feira, primeiro dia do mês de novembro, já tá acabando. E quem tá aqui ao nosso lado é o grande João Filho. Boa noite, JF. Tudo bem, Delton? Um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM, mais um programa da semana, e aqui estamos com muitas informações do nosso futebol. Não vamos perder tempo não, né, João Filho? Vamos deixar aqui para os destaques nacionais pro final do programa. Sim, senhor. Trazer logo o Anderson Luiz, porque tem muita polêmica no ar, né? Desse aqui, por favor. Polêmica. Em relação ao time do Guarani, que desde ontem, depois da participação do presidente do Guarani... Falar, Tá funcionando? Tá. Ah, então tá bom. Então, desde ontem, após a participação do presidente do Guarani aqui no programa Vale Esportes, desdobramentos, especulações, informações. O que é que tem na área? Anderson Luiz, boa noite. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite, meu filho, boa noite a todos os amigos do Vale Esportes. Pois é, muita coisa aconteceu de ontem pra cá, viu, Delton Sá? Principalmente ontem à noite, começou tudo. Guarani já contratou o treinador? Calma, não, Delton Sá. Fechou com o diretor de futebol? Não, Delton Sá, os bastidores. Novo patrocinador? Não. Peraí, eu ver se você chegou lá. Peraí, não foi novo patrocinador, não foi treinador, já anunciou quem vai ser o camisa 9 do Guarani? Não, Delton Sá, infelizmente você errou tudo. Vixe, tô fraco. Tem renúncia no Guarani. O presidente do Leão do Mercado, o Zé Ivan, que ontem esteve aqui conosco e reclamou bastante sobre a participação de muitos abnegados, elogiou alguns e reclamou da participação de muitos abnegados. Ontem mesmo, por volta das 21 horas, acabou conversando conosco via WhatsApp e confirmando a sua saída do rubro-negro juazeirense. Pegou todo mundo de surpresa, o Zé Ivan ontem tomando essa decisão, logo após uma discussão com 2 abnegados do Guarani, diga-se de passagem. O Zé Ivan teve uma discussão ontem no Val da Pizza com um dos abnegados e também por telefone com outra pessoa que ele inclusive citou ontem aqui durante o Vale Esportes. E aí depois dessas discussões ele se sentiu de fato sozinho e resolveu entregar o cargo como presidente do Leão do Mercado. Parecia tão firme ontem, eu não tive a oportunidade de participar da entrevista por completo. Aliás, eu não fiz nenhuma pergunta ao presidente, mas claro que me senti contemplado nas perguntas que vocês fizeram e me parecia tão firme ontem. Seguro, né, Delton? Sabe o que queria? Não, nós não vamos deixar de pagar ninguém, estamos trabalhando na frente pra cá, outra pra lá e tudo, e de repente depois... Sim, depois dessas discussões, acho que a cabeça do Zé Ivan acabou virando e ele acabou decidindo renunciar de fato. Inclusive, o Breno que está conosco, daqui a pouco vai conversar conosco aqui dentro do Vale Esportes, conversou hoje da tarde, por volta de meio-dia, no horário do almoço com o Zé Ivan, e ele foi irredutível nessa situação de fato, sair de frente, sair como presidente do Leão do Mercado, vai renunciar de fato de direito. Talvez não nesse momento, ainda a carta de renúncia do Zé Ivan, mas ele não irá ser o presidente do clube na temporada do ano que vem. Por questão de protocolo, existem algumas situações documentais que o Zé Ivan pode continuar ainda à frente só para ajudar mesmo o pessoal que está hoje no Guarani, mas de fato ele vai renunciar e vamos ter que ter outro presidente. Em meio a toda essa situação, Delton Sá, do nome de um novo presidente, surgiu o nome do Lúcio Barão pela manhã. Hoje pela manhã começou várias especulações, não só aqui em Juazeiro do Norte, como em todo o estado. Recebi várias ligações lá de Fortaleza em relação ao nome do Lúcio Barão, que já foi presidente do Barbalha em outra situação, já teve no Crato e agora segundo as informações, o Lúcio teria começado uma conversa com um dos principais abnegados do Guarani, eu posso dizer assim. Inclusive, teria uma conversa daqui a pouquinho marcada lá no seu estabelecimento comercial com esse empresário para ir botar os pingos nos is, para fazer os últimos ajustes para poder assumir o Leão do Mercado. Porém, nós procuramos o Dr. Breno, que está aqui conosco e primeiro vai falar sobre essa situação,
que o Guarani oficialmente, né, Breno, boa noite para você primeiramente, não procurou o Lúcio Barão para poder assumir o time. Existiu de fato, você tem conhecimento que existiu essa conversa de um dos abnegados, de um dos conselheiros do clube com o Lúcio Barão, ou não chegou nenhum tipo de conversa à diretoria oficialmente do Guarani? Boa noite. Boa noite, Anderson. Ficando só nessa situação, né, sobre que foi citado sobre o Lúcio Barão, primeiramente eu queria deixar bem claro que eu não conheço ele, nunca vi na minha vida. Não tenho amizade, não tenho inimizade, então assim, eu não conheço e não posso falar nada em relação a ele porque eu não conheço, né? Mas eu, como presidente do Conselho Deliberativo, Alisson Caldas como vice-presidente do Conselho Deliberativo, Zé Ivan como presidente da executiva que renunciou e o Val como vice-presidente do Guarani, nós quatro, nenhum de nós tivemos qualquer tipo de conversa com ele, nem para que ele assumisse um cargo, que é o que ele pode, muito menos para assumir de repente aí uma presidência com a vacância do Zé Ivan ou qualquer outro cargo da executiva. Inclusive ele não pode, né? O Estatuto do Guarani, no seu artigo 7º, diz que para ser presidente tem que estar dentro das 3 categorias de sócio, que é o sócio benemérito, sócio proprietário e sócio contribuinte. Hoje no Guarani existem esses 3 tipos de sócio. E para ser presidente ou qualquer cargo eletivo você precisa ter alguma associação dessa. Então ele não pode. Então assim, eu ouvi essa notícia, li com estranheza. Se alguém vai conversar com ele, vai conversar como amigo, como parceiro, porque como Guarani não. Como Guarani somos nós 4 e para tirar a gente vai ter que trabalhar. Porque nós estamos eleitos até o final do nosso mandato e nós vamos cumprir, quer queira, quer não. Ô Breno, sobre a situação da renúncia do Zé Ivan, existem algumas questões documentais, mas de fato o Zé Ivan vai renunciar à presidência do executivo do clube. Isso, o Zé Ivan, ontem ele esteve aqui na rádio, né? E eu fui pego de surpresa, assim como vocês. Ontem por volta das 11 horas, eu já estava deitado inclusive, recebi uma mensagem dizendo que tinha renunciado. Eu acredito que é a mesma mensagem que vocês receberam. Fui pego de surpresa, não esperava. Conversei com ele logo após a entrevista com ele, que ele teve aqui na rádio. Inclusive ele tinha me chamado para vir, eu não pude por compromissos profissionais. Ele me parecia bem convicto que queria continuar, então eu fui pego totalmente de surpresa. Ontem à noite eu nem conversei muito, nem procurei muita conversa, porque eu gosto de conversar pessoalmente. E aí, hoje de manhã, por volta ali de 11 horas, fui até o estabelecimento comercial dele, peguei ele de saída, ele estava colocando as malas dentro do carro, e ele me disse que estava viajando, né, estava indo viajar com a família dele, e que realmente iria renunciar. Inclusive perguntou se eu estava levando a carta dele para ele assinar, e eu disse a ele que não ia levar a carta para ele, e que nem iria fazer a carta dele de renúncia. Que se ele quisesse realmente renunciar, e ele disse que não tem volta, ele vai realmente renunciar, mas eu disse a ele, pronto, pois quando você voltar de viagem, você traga a carta de renúncia que eu prossigo com o processo direitinho. Mas enquanto isso, eu particularmente, eu acredito que o Zé Ivan é o melhor nome, por isso que nós montamos essa chapa. A gente não montou essa chapa de brincadeira, a gente montou essa chapa realmente para trabalhar, viemos trabalhando até agora, e não é por uma besteira, por uma picuinha, por alguma coisinha pequena que nós vamos desistir. Se o Zé Ivan realmente sair, o grupo continua com nós 3 e nós 3 vamos tomar a frente normalmente. Ontem o Zé Ivan teve 2 discussões com 2 abnegados. Ele esteve aqui no Vale Esportes e ele foi categórico em dizer que, vou até citar o nome do Juraci, tinha prometido apoio a ele e a toda a diretoria numa primeira reunião para poder traçar o futuro do Leão do Mercado. Vocês realmente receberam essa promessa e realmente o Juraci deixou a desejar em relação a isso nesse momento no Guarani? Olha, assim, eu não gosto de dar nenhuma informação com alguém que eu ainda não conversei. Então hoje, pela manhã e pela tarde, Anderson até viu, porque várias vezes ele tentou contato comigo e eu não pude lhe atender. Hoje eu fui conversar pessoalmente com o Zé Ivan, conversei rapidamente por telefone com o Val, algumas vezes. Conversei com Alisson, fui lá no mercado, conversei com Alisson, conversei com Robério, perguntei a Alisson se Ebinho estava por ali, não consegui encontrar Ebinho. Então assim, eu só posso falar de quem eu conversei pessoalmente.
com quem eu não conversei, aí eu não posso falar nada. A questão de Juracy é publicamente, todo mundo sabe que ele é um dos grandes apoiadores, é torcedor, é um abnegado do Guarani. E na primeira reunião que teve todo mundo, eu não estava. Então, assim, eu não posso falar se o que ele prometeu ou o que ele não prometeu. O que eu posso falar é que até hoje, nós ainda não fechamos nenhum tipo de patrocínio. E eu, particularmente, como presidente do Conselho Deliberativo e até ajudando na executiva, o que eu espero, não só do Juracy, que é um cara que eu tenho o meu respeito, eu não tenho uma amizade com ele, não conheço ele a fundo, mas ele tem o meu respeito por ele ser um empresário de sucesso. E o que nós esperamos dele, como de qualquer outra pessoa, é o apoio, se possível um patrocínio e, se possível, abrir as portas em alguns locais. Então, assim, se teve algum tipo de discussão com o Juracy, se ele faltou com apoio, alguma coisa do tipo, aí eu não sei informar. E daqui para frente, quem quiser chegar para o Guarani para somar, para ajudar, para contribuir, meu trabalho é pelo Guarani. Não é por mim, não é por Zé Ivan, não é por Val, não é por Alisson. Uma pergunta técnica a respeito desse assunto. Com a renúncia do presidente, só se efetiva o vice ou tem que fazer uma eleição para escolher um novo presidente, já que vocês formavam uma chapa? Como é que funciona isso na prática? Não, pela questão do Estatuto do Guarani, o que é que acontece? Existem três chapas distintas e independentes. Poder Executivo, Poder Deliberativo, Poder Fiscal, o Conselho Fiscal. Houve a renúncia no primeiro cargo, no cargo principal da Executiva. Com a renúncia do Zé Ivan, automaticamente quem assume é o Val, que é o vice-presidente. Certo. Caso o Val, eu conversei com ele, caso ele não queira, aí passa para o Conselho Deliberativo. E aí o Estatuto do Guarani, ele tem essa lacuna. Ele não fala se é necessário fazer uma nova eleição ou se o presidente do Conselho Deliberativo pode assumir. A gente diz até assim, até por costume, é comum que ou o presidente do Deliberativo lance uma nota dizendo que vai assumir, como já ocorreu várias vezes, como também ele pode convocar novas eleições. Uma eleição só para aquele cargo. Só para aquele cargo. Muito bem. O Pedro da Casa dos Motoristas está querendo fazer uma participação. Vou deixar o Pedro falar o que é que o Pedro quer trazer para a gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal da rádio. Eu estou ligando para você agora para dizer que o Guarani é um time de homem, um time vagabundo não. Porque esse Tubarão é um ladrão profissional, então fique fora do Guarani, pelo amor de Deus. Esse Tubarão é um ladrão profissional. E o Guarani é um time de homem, um time safado não. Diga para ele, se ele vai do Guarani, mas... Tá bom então, Pedro. Obrigado, querido, pela sua participação. Pedro está um pouco exaltado. Essa questão de ofensa... pessoal. Não dá certo, né? Eu posso fazer só um comentário em relação... o torcedor do Guarani pode ficar tranquilo. Eu, como presidente do Conselho Deliberativo, qualquer tipo de contrato com algum agente, com algum empresário, com alguma empresa que chegue para patrocinar, para ajudar o clube, precisa passar por mim. E aqui eu dou a minha palavra para todo torcedor do Guarani. Enquanto eu estiver à frente do Conselho Deliberativo, qualquer contrato será público. Então hoje não existe nem sequer conversa com nenhum tipo de empresário. Doutor Breno, boa noite, prazer sempre falar contigo. Me diga uma coisa, há alguma possibilidade entre uma conversa sua com o Zé Ivan, do Zé Ivan mudar a sua opinião e permanecer à frente da executiva? Você vê alguma possibilidade dele voltar atrás da decisão? Depende dele. Eu vou esperar ele até segunda-feira e até segunda-feira eu vou mandar mensagem toda hora. Eu quero até tomar a frente para não ser. Mas como é que ele vai dar se o problema do Zé Ivan não foi com ele, foi com outros dois, outros dois mesmo. Então não dá para você responder. Por mim ele continua. Ninguém sabe o que aconteceu, na verdade. Eu tô perguntando qual a opinião do presidente do conselho. Mas é o que eu estou dizendo para você, porque assim, é uma coisa que não envolve o presidente do conselho, envolve outras duas pessoas, João Filho. O problema do relacionamento não foi com o presidente do conselho. Não se trata do problema, Delton, é apenas uma opinião que eu perguntei, o que é que o presidente achava. Se ele, entendi. Se ele acredita que ele pode voltar ou não. Ele tem o meu total apoio. Enquanto ele quiser voltar, e eu vou lutar para que ele volte. Vou lutar para que ele volte até segunda-feira. Ô Breno, em relação também a essa questão, tinha um planejamento, já tinha uma conversa bem adiantada com o João Severo. Como é que fica o time especificamente? Existiam algumas preocupações, existiam camisas que foram compradas, existiam promoções. E aí, como é que tá essa situação? Pronto, bem perguntado. O que é que acontece? Quem participou das nossas conversas, inclusive da eleição, o Anderson estava lá, o que foi que eu falei? Eu falei que todo mês no Guarani ia ter prestação de contas. Era para eu estar lançando a prestação de contas hoje. Infelizmente, por conta
polêmica toda eu não consegui finalizar. Mas pode ter certeza que segunda-feira vou entregar uma cópia para Anderson da nossa prestação de conta do nosso primeiro mês de trabalho. Nessa prestação de conta vai estar a questão da rifa, quantas venderam, quantas não venderam, quanto a gente arrecadou, quanto a gente gastou em premiação, as camisas que nós compramos, as taxas que nós pagamos no cartório, quanto tem para entrar, quanto entrou, quanto saiu. Todos os meses nós vamos fazer isso. Já fez levantamento de dívida total do Guarani? Já é muito difícil a gente fazer um levantamento assim total, mas nós já temos pelo menos uma estimativa de 80%. A dívida hoje do Guarani é assim, o que é que acontece? Os passivos, né, as dívidas, com dinheiro você negocia. Então assim, hoje eu posso dizer que se a gente tivesse 200 a 300 mil na mão, a gente deixava o Guarani limpo. Eu vou me furtar aqui, eu conversei com algumas pessoas ligadas hoje ao Guarani, principalmente depois que a gente aqui do Vale Esportes, que teve algumas pessoas que fizeram alguns comentários, e eu não vou entrar nesse mérito, e pode ter certeza, quando a gente postar alguma coisa aqui é porque há uma fundamentação. E assim, eu entendo do seu lado de dizer Lúcio Barão no Guarani não, mas houve sim um contato de Lúcio Barão com um dirigente do Guarani, que tem força? Que tem força, e com outro dirigente do Guarani, depois com outro dirigente do Guarani. Não adianta, então assim, não é nenhuma informação criada, informação da verdadeira. Se ele vai ou não, aí é outra história. Não compete a gente, não somos nós que decidimos o futuro do Guarani. Mas de fato, o Lúcio Barão se colocou à disposição do Guarani, enfim, bom, para fazer algum trabalho dentro do Guarani. Qual seria, não interessa. Mas você não acha, Breno, que está muito cedo mesmo, para acontecer o que está acontecendo no Guarani? E digo mais, porque infelizmente, lamentavelmente, tem uma coisa que a gente aprende lá na escola, quando é menino, que é aquele negócio do telefone. O cara escuta uma coisa, mas ele nunca reproduz o que ele escutou aqui. Porque um dirigente me fez uma reclamação sobre uma situação que foi colocada aqui no programa, uma fala que não é verdadeira, que a pessoa não disse isso aqui, a pessoa que veio aqui não disse daquela forma. Mas parece que dentro do Guarani tem pessoas que passam o tempo inteiro fazendo isso. O cara diz uma coisa aqui, chega aqui na rádio, ou chega no outro programa de rádio, ou faz um comentário sei lá onde, e o cara leva para outra pessoa, mas ele não leva a informação como foi, não. Ele leva essa informação carregada de ódio, de raiva. Sim. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa, ele não gosta da figura, da pessoa, e ela faz aquilo e consegue ter, rapaz, uma repercussão dentro de vocês, que é um negócio que nos assusta. Eu sou sincero, eu fico assustado às vezes. O cara não disse nada demais, eu só tô colocando como exemplo, não vou citar caso nenhum, mas um cara chega aqui e diz assim, rapaz, eu achei aquele celular meio assim, o cara disse, rapaz, ele esculhambou com o celular. Esculhambou com o Guarani, não sei o que. Com o Guarani. Cara, não foi só uma vez, né? Foram vários casos que a gente já teve, cara, aqui. Como é que vocês estão ali, sabe? Aí todo mundo fala em nome de todo mundo, que às vezes o cara que é o cara para ser perguntar assim, rapaz, é isso mesmo? Ninguém pergunta a ele, mas todo mundo fala por ele. Exato. Não é assim, né? E só um detalhe também para adicionar mais. Essa pessoa, ou essas pessoas, são poucos que tem ainda dentro do Guarani, todo mundo já sabe quem é. E o porquê que ainda fica rodeando esse meio se não agrega ao time. Aí vocês chegaram a um ponto que eu queria chegar. O que é que acontece? Qual é a minha função dentro do Guarani? Por que eu vim parar no Guarani? Por que eu deixei minha noite de sono tranquila para entrar no Guarani? Primeiro, porque eu amo o clube. Segundo, porque eu sei que o meu amor ao clube não vai atrapalhar no meu trabalho. Minha função aqui é ser extremamente técnico e racional. Então, o que é que acontece? Hoje nós temos uma diretoria. A diretoria é composta por 4 pessoas. Qualquer notícia, qualquer contratação, qualquer conversa, qualquer que não saia de mim, de Val, de Zé Ivan ou de Alisson, é fuxico. É boato. Contratações dentro do Guarani vai sair de nós 4. Ah, porque fulano é um ex-presidente, é um sei lá o quê, é influente. Problema dele. Passamos 2 meses mas, Breno, atrás... deixa eu só dizer, mas muitas vezes acontece, aí me perdoe fazer só um adendo, é que você diz assim, sai de nós 4, mas é esse ex-presidente que tem uma interlocução com aquele atleta, com aquele treinador, que quer levar para você a ideia.
que quer levar para você o nome do cara para contratar, dizendo: esse jogador é bom, pergunta ao treinador, esse cara o salário é bom para nós. Então, assim, quando você fecha essa bolha, quando você coloca assim, eu acho que você acaba afugentando pessoas que podem contribuir. Porque às vezes as pessoas dizem: rapaz, eu tô tentando convencer o pessoal de contratar fulano. Ele tá tentando. Isso será muito bem-vindo. É o que eu tô dizendo. Então, existem essas informações. Quem contrata, afinal, são vocês. Somos nós. Mas, obviamente, que não é só especulação. Não. Alguém tá tentando. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá lá, você não citou, mas tá aí Madi Lima lá na Paraíba. Cara, é juiz de direito. Aí chega um cara lá, tem um relacionamento com um dirigente de futebol lá. Cara, eu tenho um meio aqui, tu viu aquele que jogou no Botafogo? Tá ali, é um jogador meu. Quer levar pro Guarani, não? É isso que eu tô dizendo, porque acontece muito. Acontece. Isso aí é uma situação que eu acho que acontece muito. E se for para bem do clube, eu não vejo problema. Tá entendendo? O problema é justamente isso. Em vez de chegar até nós e passar a situação, às vezes a informação vem já, como você falou, vem com um telefone sem fio, que você citou em Madi Lima, eu vou citar ele porque é um amigo meu. Conversei com ele hoje umas 3 a 4 vezes. Sai lá de João Pessoa, passa por Cuiabá, passa por Rio Grande do Sul, para passar para Fortaleza, para chegar no Juazeiro, que é a gente. Norte, Então, assim, é esse o problema. Meu celular tá aqui, o Zé Ivan também é um cara acessível. Quem quiser trazer uma sugestão, é só falar. Quando eu falei nessa questão de nós 4, é que assim, a decisão final é nossa. Então, quem quiser agregar, trazer uma opinião, trazer uma ideia, será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. Mas quem quiser chegar para mandar, aí infelizmente não. O presidente é o Zé Ivan. Semana que vem você tá no Conselho Técnico. Semana que vem nós estaremos lá no Conselho Técnico. Na volta do Conselho Técnico vocês vão resolver essa questão. Exato. De presidência, de vagas. Exato. Continua, se sai mesmo. Exato. Então, nós vamos provavelmente 1 ou 2 dias antes para conversar. Os programados continuam. Continua. Inclusive, diante da situação, você deve ir sozinho, então, a acompanhar o Conselho Técnico. Eu acredito que não. Provavelmente eu vou com o Val ou algum outro dirigente. É sempre bom ir sempre 2 ou 3, até para dar uma opinião a mais. Então, mas o Guarani vai estar lá representado. Inclusive, próxima semana nós continuamos com a programação normal. As camisas provavelmente saíram hoje de Goiás, vão estar chegando aqui próxima semana. A gente vai estar lançando essas camisas. Vamos estar lançando o sócio torcedor. Programação do Guarani continua normal. O trabalho não vai parar. Beleza. Agradecer a você, Breno, dizer que os microfones da Rádio Vale, do Vale Esporte, estão sempre à disposição do Leão do Mercado e também para você, doutor. Abraço e dizer para o torcedor do Guarani que pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo, que a diretoria continua o seu trabalho e que confie no nosso trabalho. Diga a Val, já que vocês fazem muita reunião lá em Val, da pizzaria, que ele faça nas reuniões um suco de maracujá forte. Forte. Um suquinho de maracujá, muito um chazinho de camomila. Sim. Tá entendendo? Pra ver se a gente, evita esse tipo de situação. Porque a gente conversa com muita gente nos bastidores. Eu jamais vou trazer conversas aqui que você no íntimo ali coloca algumas situações e a gente não vai. Mas eu acho que no Guarani ainda há esse pecado de muita conversa atravessada, de conversa que não é bem daquela forma. E como isso já atrapalhou e ainda atrapalha a vida do Guarani. É impressionante como essas coisas atrapalharam e continuam atrapalhando o Guarani. Tomara que a gente consiga ter um pouco mais de lucidez. E aquelas pessoas que, se não podem colaborar, que não atrapalhem, que deixem a coisa acontecer. Tá entendendo? Que são todos homens bem-sucedidos nas suas vidas profissionais, tá entendendo? Que sabem o que querem, que vão resolver. Divergente, não existe unanimidade em time nenhum do Brasil. Você chega em nenhum time do Brasil, você vai ter um conselho que todo mundo pensa da mesma forma. Mas o cara, quando perde uma eleição dentro de um clube, ele continua como conselheiro, contribuindo e deixando a vida do outro seguir, administrando. Depois ele vai de novo para um embate mais na frente para dizer: tu errou aqui e eu quero vir para corrigir aqui. Mas na hora certa, no momento certo, né? Não no começo do trabalho, com uma conversa. E outra coisa, quem vai assumir também precisa ter paciência. Há tempo, você não resolve tudo na hora que eu ligar para você, você tem que me atender imediatamente. Na hora que eu pedir uma coisa para você, você tem que me responder imediatamente. Não é assim. Você tem a sua atuação. Aí eu preciso falar com você com gente, você tá num fórum, num júri, tá lá fazendo, como é que vai fazer? Como é que eu vou falar contigo?
Exato. Você não vai poder me atender. Eu preciso ter também essa consciência. Então eu acho que faz parte desse processo e as pessoas precisam entender. Tomara, sabe, que vocês possam de novo fazer uma reunião, um encontro, e nesse encontro que as pessoas possam, tá entendendo? Tomar um pouquinho dessa paciência, que o mais importante é reestruturar o Guarani para o campeonato, que é o que a gente espera. E assim, Delton, você falou, e aí eu gostaria de parabenizar o trabalho da imprensa de modo geral, em especial o trabalho de vocês. Muitos torcedores, muitas pessoas vieram me procurar perguntando sobre essa história que foi divulgada, né, foi noticiada, e eu falei para várias pessoas: onde tem fumaça tem fogo. O pessoal não ia soltar uma nota dessa se não tivesse um embasamento. E um detalhe, se você dá uma olhadinha na arte, a gente coloca assim: fulano de tal no Guarani. Uma pergunta. Uma pergunta. Exato. Tá entendendo? Uhum. Ninguém afirmou. Teve uma pessoa que, eu não vou nem citar, mas essa pessoa, não, cara, eu não tô criando inferno. É uma informação que chegou, cara, longe de mim. Uhum. Tá lá, chegou a informação e foi confirmada por um membro do Guarani, confirmado pela pessoa em questão. E detalhe, a reunião ainda tá mantida. Tá entendendo? Foi confirmado. Agora, se vocês vão ou não aceitar, é uma outra história. Aí não compete a gente, é uma decisão de vocês. Não somos nós que administramos o Guarani. Isso. Então as pessoas precisam entender isso. A gente trabalha com informação e especulação também. Uhum. Agora, não especulação infundada para falar mal de alguém ou para criar uma situação, muito pelo contrário. Mas aconteceu, você sabe disso, que houve contatos do Barão com dirigentes do Guarani. Sim, sei. Você fui sabe atrás disso. dessa Então, notícia. é isso que eu tô dizendo. Então, assim, as pessoas precisam ter muita calma também, porque é assim o mundo, cara. O cara se oferece, outro não. O cara quer ali, outro não. É assim que acontece. Às vezes é uma conversa normal, como Pronto. pode acontecer. Você não lembra, ia ter um evento, queriam contratar, até foi o Barão, queria contratar o menino lá, o goleiro do Flamengo. Bruno. Depois não, mas ele negociou com o cara. Não deu certo, houve um movimento contra, não contratou o Bruno, né? Isso. Então, assim, cara, a informação existia ou existe, tá entendendo? Se vai dar certo ou não, se é pra ir pro Guarani ou se só quer oferecer uma ajuda que ninguém sabe o que é, ele pode dizer: rapaz, eu tenho uns jogadores ali, vocês não querem? Eu não sei do que se trata, eu só sei que houve contato. O Anderson também, a gente não tá apurando porque vocês nem ouviram ainda, ou quem vai pra ouvir não ouviu dele o que é, o que não é. Isso, aí assim, o que a gente pode esclarecer como diretoria é que nós não procuramos e nem fomos procurados e que não é do nosso interesse. Pronto. Não é do nosso interesse. Inclusive, eu já recebi até ligações hoje da Federação Cearense perguntando sobre esse assunto e eu disse: não, a gente não procurou ninguém e nem vai procurar. Né? Então, assim, o torcedor pode ficar tranquilo que aqui é tudo às claras. Quando a gente tiver o nome, o João Severo foi o Zé Ivan que adiantou, então eu posso falar. Se o Zé Severo realmente finalizar, eu vou mandar uma nota confirmando. Os jogadores que nós contratamos, nós vamos confirmar. O treinador, nós vamos confirmar. Então, assim, tudo que for oficial, a gente vai confirmar. O que não for oficial, não vai sair dentro dessas 4 pessoas. Valeu, meu irmão. Valeu, Breno, obrigado. Valeu, presidente. Bom, tá aí. Então, o Guarani, sobre todo esse dia agitado, movimentado nos bastidores do Leão do Mercado, João Filho. Bom, são 18 horas mais 40 minutos em Juazeiro. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, Delton Sá. Pigarro pra me perturbar. Toda a região do Cariri. Pigarro pra me perturbar. Só Fumê Service. Investimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia na Só Fumê Service. Hoje, José Marrocos, número 408, o telefone WhatsApp é o 98805-4899. A organização é do Edilson, o doutor do Fumê. Bom, estamos ao vivo também pelos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e o canal Timaço da Vale. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Pedidos 98842-9514. Agora eu quero falar da Casa Com. Novembro chegou. Aí a Casa Com tem um mês inteiro de ofertas para você aproveitar. É o mês do Black Friday na Casa Com, meu amigo. É para você aproveitar condições especiais para você na Casa Com. Tá construindo, tá reformando? Então você tem que dar uma passadinha na Casa Com. Tem ofertas imperdíveis. Segunda-feira a gente vai estar trazendo logo no início da semana que vem as ofertas da Casa Com.
A gente fala também de Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos aí de solados. Os solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, número 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp 998554193. Mandar um grande abraço pro meu amigo Cabral, grande Cabral, lá da Caixa Econômica Federal, homem do Novo Juazeiro. Alô, Cabral, aquele abraço. Fica doidinho, torcedor do Guarani, ele fica lá, rapaz, meu amigo, com essas coisas, com essas brigas, com essas coisas no Guarani, aí ele fica lá nervoso, rapaz, doido pra ver as coisas engrenarem, né, Cabral? Aquele abraço. Gênesis Solar tem a solução pra você que tá pagando um absurdo de conta de energia, meu amigo. Conversa com meu amigo Luciano Carvalho. Rapaz, o Luciano me disse hoje que uma estaçãozinha de geração de energia na sua casa de 300 kW mês tá por apenas R$7.990, rapaz. E você ainda pode pagar no cartão de crédito, pode parcelar, pode... Rapaz, é um negócio espetacular. Então, meu amigo, você tem que correr, aproveitar as ofertas lá da Gênesis Solar. Fala com meu amigo Luciano Carvalho, 981-237956, e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Conhece Lacerda? Demais, ó. Lacerda do Icasa. Do Icasa. Tá escutando a gente agora. Abraço, querido Cícero Lacerda de Maria. Lacerda quer ouvir a gente. Lacerda escuta todas Lacerda as noites. Fazer. Abraço, querido Lacerda. Gente boa demais. Obrigado pela audiência, Lacerda. Trabalhamos também em nome, sabe de quem? De quem? Da Glam Moda, meu amigo. A loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Para você mesmo ou para você presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do Crato. Vai lá conhecer a Glam Moda. Bom, você já pensou em ser um servidor público federal ou estadual? É bom. Pois então não pense, viu? Prepare-se para os principais concursos como BNB, INSS, Polícia Civil aqui do Ceará, Polícia Penal aqui do Ceará, Polícia Militar do Pernambuco, Caixa e muitos outros concursos, é verdade? Você vai se preparar com quem tem a melhor equipe de professores, o melhor material didático e a maior aprovação em concursos públicos do interior do estado do Ceará. Não perca tempo, faça já a sua inscrição pelo site www.esccursos.com.br ou na sede do ESC Cursos. Mais informações, ESC Pré-Vestibular e Cursos na Avenida Padre Cícero, número 2450. O telefone é o 3571-3487, WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Você está pronto para o evento de compras mais esperado do ano? É o Black Friday. A Dourado Joias tem uma oferta o mês todo que você não pode perder, meu amigo. Preparando-se para tornar o seu mês ainda mais rentável. A Dourado Joias está oferecendo descontos, meu caro João Filho. Mensagem uma hora dessa só para me atrapalhar, oferecendo descontos incríveis. Sim, você ouviu direito, são 50% de desconto em todas as peças com garantia na loja e também no nosso site, meu amigo. Se você sempre sonhou com aquela peça de joia deslumbrante para revender para seus clientes, agora é a hora de tornar o seu sonho realidade. Anéis, colares, pulseiras e muito mais, tudo com até 50% de desconto. E o melhor de tudo, essa oferta é válida o mês todo, tanto em nossa loja física como online. Isso mesmo, você pode aproveitar esses descontos incríveis no conforto da sua casa. O mês todo de Black Friday da Dourado Joias. Você precisa dar uma passadinha lá para aproveitar, meu amigo. Dourado Joias, Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes. O telefone, o WhatsApp é o 999933031. Tem o fixo também, 3566-6100. Tem o site www.douradojoias.com.br e também no Instagram, @douradojoias com 2 S's no final. A gente fala também do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. Você quer conhecer um pouco mais? Então segue lá no Instagram, @Motel Imperial Oficial. É na Rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é dele, do nosso querido desportista, o André Lemos, meu querido Delton.
Delton Sá. Eu falo. Mandar um abraço, sabe pra quem? Para quem? Posso mandar um abraço agora? Fica à vontade. Tá nos ouvindo, sabe aonde? Aonde? Em João Pessoa, na Paraíba. Diga quem é. Doutor Eimar de Lima. Meritíssimo. Meritíssimo. Doutor Eimar de Lima. Nosso abraço e respeito. Um abraço. Grande torcedor do Guarani. Tá nos ouvindo lá em João Pessoa, na Paraíba. Um abraço, grande doutor Eimar. Doutor Eimar de Lima. E nome também sabe de quem? De Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Se você quer comprar sua moto Honda 0 km, vai na Ares Motos. E nesta semana o Cariri da Sorte está demais, Delton Sá. O que é que tá acontecendo? No sorteio, domingo, você vai ter a oportunidade, vai correr um grande risco de faturar um Renault Kwid. Um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É isto mesmo, carro zero mais 5 mil em dinheiro pra você. E tem mais, tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. No Giro da Sorte serão 10 rodadas de 500 reais cada. E o título desta semana vai custar apenas 5 reais. Apenas 5 reais. Só 5 apenas reais. 5 reais. E vem com dupla chance. A premiação sai aqui para a região do Cariri. Compre já o seu Cariri da Sorte. É nosso, é daqui. Manda um abraço pro flamenguista Matheus Ferreira. Grande Matheus. Você acabou de matar o rapaz. Ele não é flamenguista, não? Acabou. Se o pai dele estiver escutando. E Matheus torce pra que time, João Filho? Se o pai dele estiver escutando. Não, mas sério, me ajuda aí. Ele não é flamenguista, não? Aí você vai ter uma intriga grande, viu? E Matheus torce pra quem, homem? Diga aí, homem. Sei não, Delton. Sei não. Pra mim ele era flamenguista. É, né? É. Tá certo. Deixa eu falar aqui da churrascaria Mão de Vaca. Eu quero dizer pra vocês que amanhã, feriado, a churrascaria Mão de Vaca não vai abrir as suas portas. Não vai. Então amanhã você não vai ter aquela oportunidade de comer aquela picanha deliciosa, nem aquela maminha no molho mostarda, nem aquela carne de sol sertaneja com aquelas torradinhas de entrada. Você também não vai poder saborear aquele queijinho com melaço, nem vai ter aquele baú de dois espetacular amanhã, quinta-feira, porque amanhã, quinta-feira, a churrascaria Mão de Vaca estará de portas fechadas. Mas, na sexta-feira, ela volta a abrir as portas. E aí, na sexta-feira, João Filho, vai ter aquela tilápia desossada espetacular na sexta-feira. Um sucesso. Vai ter aquele rolinho com crocante de tilápia, João Filho, e muito mais pra você. Lá na churrascaria Mão de Vaca. Telefone pra pedir e receber em casa é o 988657741. Churrascaria Mão de Vaca. Mão de Vaca. Bom, eu falo também aqui no Timaço, sabe de quem, Delton? Diga lá, meu irmão. Instituto Juazeiro Bom de Bola é voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros aqui de Juazeiro do Norte, onde é oferecido uma diversidade aí de esportes como futsal, futebol, skate, basquete, entre outras modalidades esportivas, onde é desenvolvido torneios aí, desenvolvendo torneios, integrando cada vez mais o jovem às boas práticas esportivas. Agora já são 5 núcleos aqui em Juazeiro do Norte, espalhados aí pelos diversos bairros aqui da terra do Padre Cícero. Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo Jackson Pilha. Você quer conhecer o nosso projeto, como participar ou até mesmo fortalecer cada vez mais? Você vai nos encontrar nas redes sociais do @Juazeiro Bom de Bola. Agora eu quero falar, João Filho, do Hotel Amoarama, é a casa do carirense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85-3304-8900. Eu não fiz a minha reserva. Não fez, não? No Hotel Amoarama, que eu vou pro Fortaleza pra ir lá pro Rio de Janeiro. Você vai pro Fortaleza, né? Não fiz minha reserva. Será que o Genilson vai ter um apartamento pra mim lá na manhã da sexta-feira? Ele vai dar um jeito. Será, João Ele vai Filho? dar um jeito, ele vai dar um jeito. Rapaz, eu vou ligar logo pro 3304-8900, que é o telefone lá do Hotel Amoarama. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320. O telefone WhatsApp é o 99812-5851, JF. Bom, eu falo também da Grage Veículos, compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas lá na Grage Veículos, onde você vai encontrar carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado, na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. WhatsApp 992088592.
onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Motorola é 13, R$579 à vista. Motorola é 20, 32 GB, 619 à vista. Motorola é 22, 128 GB, R$819. Celular Redmi A1, 32 GB, R$499 à vista. Celular Redmi A2, 64 GB, só R$549 à vista. Aonde tem todos esses preços aí? De primeira, hein, meu caro João Filho? Fox. Na Fox. E é porque o Erlinho ainda não tá nem dizendo que é Black Friday. Ele nem tá falando em Black Friday. Imagina tá dizendo assim, quando ele confirmar o Black. anuncia aí essas ofertas essa semana aí. Eu vou botar esses aparelhos em oferta. Imagine depois, na semana que vem ou na outra, quando ele disser assim, agora eu vou pro meu Black Friday. Esse Erlinho é doido. Lá da Fox, tem Fox em Crato, Fox em Juazeiro, Fox na Padre Cis com Santa Luzia, tem Fox na São Pedro com Seminário, lá do Crato, na Senador Pompeu, e tem também no Cariri Shopping. Bom, a gente fala também do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Porque nós falamos também da Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas, acompanha a tendência da moda, apresentei-os e produtos da Ramagem Couros. Eu falo também das farmácias Fernandes, e agora são 8 lojas, é isto mesmo, 8 lojas pela cidade para melhor lhe atender, grande variedade e ótimos descontos, farmácias Fernandes, presente em todo momento. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. 988380548 é o número para você confirmar o seu pedido e receber o Baleia Burger aí na sua casa, ou então dar um pulinho lá na Praça do Pio 12. Não é isso, Telton Sá? Vai. A gente fala também dos produtos da Panebon Pão Nosso, no café do lanche ou no jantar, nada como pão delicioso da Panebon Pão Nosso, produzidos aí de maneira semi-artesanal, com ingredientes da mais alta qualidade para você. Tem o pão hot dog, o pão hambúrguer, o pão de forma, o hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos, é uma delícia. A linha Integral Light para você, e Light multigrãos, aveia, 100% Integral Light. A deliciosa também faz parte dos produtos da Panebon Pão Nosso, a massa para pastel Tasquinha. João Filho, senhor, se eu quiser comer um sanduíche gostoso agora, agora, pra receber rapidinho, onde é que você me indica aí? Rapaz, eu indico pra você o melhor do Cariri, Baleia Burger. Mas eu posso pedir um sanduíche pra imprensar bem o pãozinho assim, pode. Ficar crocante, cheio de quê que tu diz? Você faz assim, você pede... Não, cheio de quê que tu diz? Cheio de nhenhenhen. Nhenhenhen? É, você pede o seu nhenhenhen, aí você pede um pra mim também, abertão. Sem nhenhenhen. Arlindo manda deixar já? Não dá tempo mais não. Não vem com essa sua história não. Ó, são 18h53. Não chega mais não. Chega mais não. Arlindo, prepara aí, Arlindo. Não. Arlindo, não prepara. Chega não. Eu tenho certeza que chega. Aloísio. Deixa eu abrir o canal pra ele. Abre o canal da Aloísa, pra que você tem contra a Aloísa? Absolutamente nada. Ô Aloísio. Diga-me. Chega ou não chega esse negócio do baleia? Eu acho que não chega não. Chega. E dá tempo de chegar e também comer ainda. Me dê corda não. A Luiz te ajuda, Luiz. Tô lhe ajudando e me ajudando. Corda não, Luiz. Eita, bexiga, mas boa noite, Delton Sá. Boa noite, de João Filho. Boa noite pra você, ouvinte ligado na Vale FM. Boa noite, Luiz. Rapaz, depois de tanta confusão, né? Eu tava só observando aí. A gente chega aqui com notícias do Icasa, o Verdão do Cariri, que segue se movimentando pra Série B do Campeonato Estadual. Já anunciou o técnico, anunciou o auxiliar, o preparador. Pois não, Delton? Tu tá dizendo que tem muita confusão, né? No Guarani eu tô vendo aí. Tu sabe quem foi que acabou de mandar um áudio pra cá? Quem? Lúcio Barão. Eita. O mídia? Mandou agora. Rocha. O mídia? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não vai pra o mídia pra falar? Não, hoje não. Não? Vou botar amanhã aí. Vai deixar pra amanhã a surpresa. Mandou um áudio, eu não sei nem o que é não. Mas ele mandou um áudio aqui. Com certeza foi sobre essa confusão aí. Vamos ouvir o beat, rapaz. Não, hoje não. Hoje vai não? Vai perder a audiência, né, Delton? Vou fazer igual o Kleber Machado. Hoje não. Hoje não, né? Hoje não. Mas, mídia, você vai falar amanhã, mídia. Era assim, hoje sim, hoje sim. Hoje sim. Aí hoje não. Hoje não. Não, hoje não tá de condições mais não. Viu? Deixa pra amanhã esse negócio aí. Você vai falar amanhã, mídia. O Anderson não disse que tem uma reunião hoje aí? Tem, né? Tá confirmando? Será que ele vai confirmar ou cancelar? Eu acho que não vai ter esse encontro, não. Eu acho. Você acha que não vai ter? Eu acho que não vai ter esse encontro, não. Tá. Vou pagar pra ver. Mas, vamos falar do Icasa, Luiz?
Bora lá, Delton Sá, destacar o Verdão do Cariri. A gente começa aqui falando das inscrições para a avaliação que acontece sábado para as categorias de base do Icasa. Foram até agora 53 inscrições efetuadas. Um número bem abaixo daquele que a gente observou em setembro, quando foram 270, e em outubro, quando foram 243. Agora, o tempo realmente foi menor. A equipe abriu as inscrições no final de semana. Tem essa questão do feriado na quinta-feira, então a procura foi bem menor para essa avaliação do mês de novembro. Mas seguem até a próxima sexta-feira, 5 da tarde, para quem quiser fazer aí a inscrição para participar dessa peneira. Lembrando, atletas nascidos de 2004 a 2010 e a taxa de inscrição é de R$30. A avaliação começa às 8 da manhã do sábado, lá no CT Praxedão. Nas duas últimas, tivemos aí também um segundo turno no período da tarde, né? Mas, desta vez, pelo andar da carruagem, eu acho que não vai ser necessário, pelo menos pelos números que se apresentam até agora de inscritos. Mas com relação ao profissionalismo, Delton, JF, como a gente destacou agora há pouco, o Icasa anunciou o treinador, anunciou também o auxiliar técnico e o preparador de goleiros e parou por aí, né? Agora a equipe vai focar realmente na contratação de atletas. Mas enquanto o conselho técnico da Série B não chega, a equipe ainda vai fazendo mistério, prefere ainda não fazer essa divulgação para o torcedor. O que a gente sabe é que já existem jogadores apalavrados com o Icasa, com pré-contrato e em breve devem ser anunciados pela diretoria. E olha, a diretoria também tem buscado parceiros para o ano que vem. Patrocinadores, a gente sabe da situação do Icasa na parte financeira, que é crítica, bem delicada, todo ano o Icasa enfrenta muitas dificuldades, mas eu tenho certeza, Delton Sá, que começando de agora esse trabalho aí de garimpar patrocinadores, eu tenho certeza que o Icasa consegue uma situação mais confortável do que aquela do ano passado, né? Quando a equipe começou ali, a Fares Lopes e até mesmo a Série B deste ano numa correria só, né? A equipe não teve muito tempo de trabalhar, esperamos aí que dessa vez seja diferente, o Icasa tenha tempo suficiente para fazer sua pré-temporada, enfim, para poder chegar no campeonato realmente com boas condições de subir para a Série A novamente. E pra gente fechar, destaca a participação do Sub-20 no Icasa na competição da Liege, viu, Delton Sá? A Liege vai promover essa competição com o Sub-20 e aí na próxima sexta-feira, inclusive, vai ser realizada uma reunião lá na casa do Matias para definir justamente os detalhes dessa competição. O Icasa realmente vai participar com a equipe comandada pelo técnico Rony Araújo, que neste ano chegou longe no campeonato cearense da categoria, só caiu diante do Ceará e agora esses garotos do Sub-20 voltam às atividades com essa competição da Liege, que é sempre uma boa competição para movimentar e para dar uma vitrine também para esses garotos aí. Lembrando, o Delton JF, que muita gente que era do Sub-17 já está no Sub-20. Muitos garotos também que fizeram a avaliação em setembro, em outubro, já estão integrados aí ao elenco do Sub-20, então deveremos ter novidades nessa competição que começa já neste mês de novembro e se estende até o próximo mês. Ô, Aloysio. Oi. Você tá com um celular próximo aí que você possa manusear? Dê uma olhadinha no... Como é que chama nos stories do meu Instagram? Não sei se você segue. Dê uma olhadinha nesses copos que eu postei agora há poucos instantes. Bonito, viu? Mas esse que eu postei agora. Copo térmico que vamos sortear com 20 você já tá vendo, né? Tô vendo aqui. Tá legal o copo? Tá legal, bonito. Tá legal. Quero um, viu? O senhor quer um? Quero. O senhor tem moral. Tá vendo aí? Não, a Luiz tem moral. Bonito ainda é térmico, né? Nesse calorão, Delton Sá, tem coisa melhor. Nós vamos sortear 2 copos desse aí na transmissão do jogo do Fluminense com Boca Juniors no sábado. A gente vai anunciar depois como é que o ouvinte vai poder participar. E além de ter os outros copos, aqueles outros que a gente fez o sorteio ontem, era para ter feito hoje. A gente esqueceu aqui, com tanta polêmica, a gente não fez ainda, mas nós vamos fazer já, para ver se dá tempo ainda de dar mais 2 copos aqui do alusão também a essa decisão. Em 5 minutinhos você resolve isso. Mas gostou do copo? Gostei. Gostou mesmo? Tá bacana, gostei. Tá É bonito mesmo, viu? É bonito, meu filho? Muito bonito, muito bonito. Muito bem, ainda bem que vocês gostaram. Muito bonito. Depois, Aloysio, um abraço pra você, o ambiente lá tá tranquilo. Graças a Deus. O mar tá calmo. Que fica assim. Não tá agitado como o outro, não. Tomara que permaneça assim, né? Aloysio, fica na paz do senhor. Você também, Delton Sá, um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. O Kilmer tá aí, tá? Tá pronto pra falar. Já tá pronto? Deixa eu só dar uma boa noite pro meu amigo Kilmer. Kilmer, boa noite.
Boa noite, Deltado. Tudo bem? Esse copo é do Vasco? Oi? Esse copo é do Vascão? Não, o Vasco não tá decidindo nada. Ah, é do Flu, né? É o Fluminense que tá decidindo, mas também não Aliás, você chega aqui quando, em Fortaleza? Você vem por aqui ou vai daí direto? Eu vou por Fortaleza, eu vou tomar café na sexta-feira aí em Fortaleza. Que hora sai seu voo daqui? O voo aí sai por volta de meio-dia. Ah, meio-dia. Sexta-feira agora? É, sexta. Sexta-feira. É. Eu vou marcar pra ali buscar, viu? Ô, rapaz. Levar no aeroporto. Pra você economizar esse táxi. Ô, rapaz, será um prazer imenso. Eu aproveito, a gente dar uma passeada com você aí no carro. Inenarrável. O meu amigo Kilmer de Campos. Vamos dar uma passadinha por aí antes de ir pro Rio de Janeiro. Los Pedes. Olha aí. Tem vinheta e tudo esse Los Pedes, rapaz. Tem tudo. Aí o cara me perguntou, de onde é Kilmer? Eu disse, de Brejo Santo, rapaz. De Brejo. Amigo íntimo de Pedro Augusto, meia do Fortaleza. Sabe tudo. Mas Kilmer, traga-nos as últimas aí da capital. As últimas, daqui a pouco quem entra em campo é o Fortaleza, jogando lá em Belo Horizonte. Fortaleza, o grande duelo de Juan Pablo Vojvoda contra Luiz Felipe Scolari. Esse jogo começa às 9h30 da noite pelo Brasileirão Série A. O provável time do Fortaleza, provável time do Atlético, Everson no gol, o Saravia, Maurício Lemos, Gemerson e Guilherme Arana. Otávio, Alan Franco, Rubens e Zaratio. Paulinho, que era do Vasco, depois foi embora para o Bayern e voltou para o Brasil vestindo a camisa do Galo. E o incrível Hulk, o Hulk. O time do Fortaleza, do Juan Pablo Vojvoda, o time embarcou ontem, no final da tarde. João Ricardo, ex-Icasa, Tinga, Marcelo Benevenuto, Tobias Escobar, Zé Wellison, Caio Alexandre, Pochettino e Guilherme, Marinho e Lucero. Esse deve ser o time do Fortaleza. O Leão não tem Tite, não tem Brites, não tem Bruno Pacheco, não tem Lucas Sacha e nem Caleb. Quebrados e jogadores amarelados. Pendurados. Quem tomar um cartão não enfrenta o Flamengo domingo, aqui na capital. Caleb, Lucero, Marinho, Romero, Machuca e Galhardo. Quem apita este jogo é Matheus Delgado Candançan, de São Paulo. Os auxiliares, o auxiliar 1 é de São Paulo também, Danilo Ricardo Simão Maniz, e o 2, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia. O doutor VAR é a Daiane Carolina Muniz dos Santos, FIFA São Paulo. O Ceará joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, sábado, na hora do jogo do Fluminense. Quando Del Tasso estiver narrando o jogo do Flusão contra o Boca no Maracanã, o Ceará estará entrando em campo e enfrentando o time do Edson Cariús, aquele mesmo que jogou no Ferroviário. É centroavante do Botafogo de Ribeirão Preto e tem um tabu. O time do Ceará nunca perdeu para o Botafogo. O Botafogo que revelou o doutor Sócrates, que depois brilhou no Corinthians, e revelou o Raí, que depois brilhou com o manto sagrado do São Paulo Futebol Clube. O Ferroviário contratou mais um, o meia Rafael Chorão. Para que ele não chore. Rafael Chorão é mais um contratado, é meia atacante, está vindo do Santo André, indicado pelo treinador Matheus Costa, tem 36 anos de idade. Assim, o Ferroviário contratou, atenção, Tenente Coronel Hélio Rodrigues, da nossa PM aí em Juazeiro, Daniel Vansan, lateral esquerdo, João Guilherme meia, o volante Ralph, o atacante Vitinho, o zagueirão Henrique Vermute, o volante Wilker, o atacante Mateuzinho e o meia Rafael Chorão, os jogadores que o Ferroviário já contratou para a temporada 24, viu, Del Tasso? Beleza, Quilmaço. Pronto? Então tá combinado, sexta-feira, por volta ali de 10h30, eu passo lá no Amuarama para ali pegar, tá bom assim? 10 horas, 10h30? É, umas 10 horas fica mais fácil, eu gosto de chegar bem antes, tá bom? Você não perder seu voo. Tá bom, meu irmão, fechado, Quilmaço. Um Será abraço, um prazer viu? levá-lo até o Eu não vou lhe manter na linha pros palpites, que eu tava querendo sortear 2 copos aqui rápido. Na hora. Aí quando terminar os palpites, se você quiser ligar de novo, participar do palpitômetro pro jogo de hoje, a gente lhe aguarda, viu? Desejar boa sorte a você nessa transmissão lá no Maracanã, e que o Fluminense traga
um grande resultado. Sexta-feira a gente se encontra aqui no Amoarama. Valeu, meu irmão. Um abraço, meu amigo Kilmer de Campos. A partir de agora, 35669999 tem mais 2 copos aqui, em alusão à decisão da Libertadores da América, Fluminense. Copos muito bonitos. Boca Juniors, tá aqui pra você tomar uma cervejinha nele. Já começou, viu, Delton? Já começou? Corinthians e Atlético do Paraná, Internacional e América Mineiro. Muito bem, vamos colocar o nosso ouvinte no ar aí. Vamos lá para saber, o cidadão, se ele vai participar conosco, é da promoção, João Filho? Vamos saber agora. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Francisco. Francisco, fala de onde, Francisco? De quê? O nome completo, Francisco, por favor. Não, eu só quero dizer que o Fluminense vai ser vice, viu, Delton? Tá bom, querido. Um abraço pra você. Valeu, Francisco, só queria era provocar. Acho que isso é tico de tosa, rapaz. Isso é dor de cotovelo. Mas, homem. Dor de cotovelo é complicado. Mas, homem, não queria nem concorrer ao copo, rapaz. É, rapaz. 35669999 é o telefone. Passa se você da quiser ganhar o farmácia, copo. Francisco. Se você quiser ganhar o copozinho aqui da decisão da Libertadores da América, tá certo? A gente deixou pro final do programa, né, João Filho? Agora deixa eu mandar um abraço aqui pra galera do... Cadê, rapaz? Do nosso canal no YouTube, João Filho. Tem mais um ouvinte aqui. Tem já? Tem. Então bota ele no ar. Alô, boa noite. Alô? 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 Quem tá falando? É Oliveira. O nome completo, querido? José Oliveira. Baixa um pouquinho o volume do rádio aí. José Oliveira é o nome da fera. É só José Oliveira, não tem mais nenhum complemento? Não, só isso mesmo. Pronto. José Oliveira, tu torce pra quem? É o Flusão mesmo. Tu é Fluminense mesmo? Pô, vou te fazer uma pergunta muito difícil. Mas é muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. Quem aqui na Rádio Vale FM torce pro Fluminense? João Filho. Quem? João Filho. João Filho, né? Aí você, se fosse Errou. pra você ganhar, você já perdia o copo. Perdeu o copo. Perdeu. Mas Zé Oliveira, você ganhou o copo. Vou lhe dar o copo. Dê o copo pra ele. Vou dar o copo pra você. Você pode vir buscar só na sexta, viu? Que amanhã que é feriado, não tem ninguém pra lhe entregar o copo. Na sexta-feira você recebe no expediente, tá bom? Horário comercial, traz aí o documento com foto, tá bom, Zé? Valeu, Zé Oliveira. Bota outra aí, ligeiro, João Filho, pra ver se dá tempo pra ele botar outro. Mas, rapaz, o cara não sabe quem é, o único sofredor que tem aqui na rádio. O único sofredor que tem aqui na rádio. Você conhece esse rapaz aí? É outro sofredor. É outro esse aí. também? É. Bota a hora, João Filho. Não, bota vamos botar a hora não, ouvinte. vamos botar o ouvinte. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Ei, não quis falar. Vamos lá, 35669999. Bota outro. Mais um chegando. Hello? Alô? Alô, boa noite, quem fala? Alô também. Quem? Alô também. Alan Samir, olha aí, ó. Grande Alan Samir. Não é torcedor do Fluminense, né? Não, Alan Samir torce São Paulo. É, tudo bem. Faça uma pergunta sobre o Fluminense pra ele, João Filho. Alguma pergunta? Pronto, vou fazer a pergunta. Se o Alan Samir, se ele sabe. Quem é o estrangeiro, ou quem foi o estrangeiro que marcou o gol do título do Fluminense contra o Vasco da Gama em 1984? Aí você me arromba. Tá muito longe, Samir. Tá muito longe, Samir. Tu não era nem nascido, né? Sabia agora? É isso, Theo. Tá aí você. Então vou mais pra próximo. Em 2010 o Fluminense foi campeão brasileiro. Quem era o argentino que comandava o meio campo do Fluminense? Conca. Rapaz. O bicho sabe do Daria o Fluminense. Conca. Aí. Daria o Conca. Ganhou um copo. Ganhou um copo. Samir torce São Paulo e Matias, pai dele torce Botafogo. Botafogo. É porque o Batista é Botafogo, eu pensei que o Samir fosse Botafogo. Pronto, Samir. Mas sábado estarei torcendo pro tricolor das Laranjeiras. Olha aí que coisa boa. Valeu, Samir. Valeu, Alan. Manda um abração pro teu pai. Tá aí, ó. Um Abraço, copo do Alan Samir Matias. e um copo do José Oliveira. Estão terminados os copos. Amanhã tem mais, viu, galera? Tem. Amanhã tem mais. Os meninos vão sortear amanhã. Tem mais. Os meninos não, nós vamos sortear amanhã mais copos aqui. Eita, não é que o meu amigo Isaac respondeu certo lá em Portugal? Respondeu? Quem foi o estrangeiro que marcou o gol do título de 84? Eu também sei. Foi o ano que eu nasci, mas eu sei. Foi, pois meu amigo Isaac lá em Portugal respondeu, rapaz. É o Kilmer de Campos, olha se é o Kilmer do palpitômetro, pra ver se meu amigo Kilmer de Campos vai participar conosco do palpitômetro ou não, acho que não é não.
Não é mais não. Pois vamos lá, João Filho. O que é que tem hoje de Campeonato Brasileiro, JF? Série A do Campeonato Brasileiro, a bola já tá rolando pra Corinthians e Atlético do Paraná. Quem ganha esse jogo, Delton? Quem vai ganhar o Timão? Eu acho que na minha humilde opinião, Ícaro e Arley, da Atlético do Paraná. Muito bem, João Filho. A bola tá rolando pra Internacional e América Mineiro, Delton. Oxa, aí é lambuja do Inter. A gente foi pensar em lambuja na rodada passada, o Coritiba meteu a sola. Mas tem problema não, mas eu vou de novo. Leva a sola de novo. Eu vou de Internacional também. 8 da noite no Mané Garrincha, Delton Sá. Tem Flamengo e Santos. Aí dá Mengão, homem. Azevedo aqui gosta quando eu digo esse Mengão. Azevedo, quando passa por mim na rua, começa a me esculhambar. Eu tô com a impressão que vai dar Santos, Charlie. Santos? Pra mim não. Olha aí, João Filho. Não me surpreende. Não me surpreende. Não surpreende, Delton? Não me surpreende. Delton, você já narrou o jogo do Couto Pereira? Já. Ah, Icasa e Vasco, eu lembro. A gente fez esse jogo da... Icasa e Vasco, não, Icasa e Curitiba. Icasa Curitiba, perdão. Icasa Curitiba, Copa do Brasil. Eu lembro dessa transmissão. Curitiba e Grêmio, Delton. Grêmio. Rapaz, o Curitiba vai ganhar esse jogo. Vai. É sua opinião, não vou brigar com ela. Quem é mais hoje? 9h30 da noite, Delton Sá. Atlético Mineiro e Fortaleza. Galo Mineiro. Acho pra mim da Atlético Mineiro também. Delton Sá, 9h30 da noite lá no Engenhão. O torcedor do Botafogo chama de Tapetinho. Certo. O Fogão enfrenta o Verdão. Eu quero dizer assim, que meu amigo Paulinho, Murilo Siqueira, Edgley Ribeiro, Piquinez, João Hilário, Nilson Júnior, João Hilário, Matias, galera do Fogão aí. Vocês vão passar um apuro tão grande nessa final do Campeonato Brasileiro que eu acho que hoje a distância vai cair. É pra 3 ou é pra 4? Cai pra 3. Eu acho que da Palmeiras hoje cai pra 3, viu? Apesar de que o Fogão vai ficar com um jogo a menos. O Botafogo ainda tem um jogo pra cumprir contra o Fortaleza, né? Eu acho que hoje dá Palmeiras nesse jogo. Muito bem. Vamos embora? Vamos. Eu sei que tu vai dizer Palmeiras mesmo. Você já disse por mim.